Estamos de volta com Palavra Cruzada. O tema de hoje é a lei de estágio. Nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Semi Aroni Júnior. Também participam do programa a jornalista Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência, a coordenadora do programa IBMEC Carreiras, Jaqueline Silveira Mascarenhas, e a jornalista Ivana Moreira, da Rádio Band News. Você também pode participar pelo telefone, que é 31-3209-0040, e estou mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail, palavacruzada@redeminas.mg.gov.br. Eu vou abrir esse bloco a gente tentando entender o universo das empresas. Quais são os principais deveres dessas empresas que são concedentes aí de estágios? Bom, primeiro, você ter uma pessoa dentro da empresa que vá assinar os estágios, que seja da mesma carreira ou com comprovada experiência prática na função. Essa é a principal... a principal função da empresa na hora de você contratar um estudante e depois ter certeza de que esse estudante ele está no curso certo, correlato com as atividades que ele vai fazer dentro da empresa, né? E tem instalações que propiciem realmente um bom aprendizado para esse estudante. Bom, a Silvana, ela fala o seguinte: estudei na década de 80 para me tornar técnica de contabilidade. Precisava de estágio para adquirir experiência, mas o local onde estudava só nos encaminhava para empresas que ofereciam trabalho em outras funções. Que eu acho que isso era muito comum, não era não? Na década de 80? Porque as reclamações são muitas, né, em relação a isso. Eu lembro de vários amigos na faculdade que falavam a mesma coisa. Hoje nós temos a lei ficou mais clara para as empresas, mostrando que o estágio, como educação, você tem que ter esse contexto pedagógico, inclusive incluído dentro do projeto pedagógico do curso, né? Então, quando você pega um estudante de pedagogia e vai colocar ele para uma outra área, você não está dando esse aprendizado prático, isso não é estágio. Então, hoje não funciona dessa forma. Não porque, funciona. Na realidade, eu conheço várias pessoas que, assim como a Silvana, contam que tiveram uma experiência péssima no início, porque entraram para um determinado tipo de estágio, chegava lá, não era aquilo que era esperado. Ou seja, não era nem na área que a pessoa estudava. O que acontece muito na área de telemarketing, por exemplo. Muito, exatamente. Eu também, na época de faculdade, fui chamada para fazer estágio numa empresa, uma grande empresa aqui de Belo Horizonte. Cheguei lá, telemarketing. Trabalho 6 horas por dia, inclusive no fim de semana. E o que fica, né, a proposta que é feita, você não aprende nada, porque telemarketing não tem nada a ver com jornalismo, né? E depois de 6 meses você é dispensado para que não crie um vínculo. É isso que acontece, né? Hoje você tem, né, essa nova legislação que justamente você dificulta as empresas que querem, de alguma forma, jogar com o estágio, né, sem utilizar ele de uma forma adequada. Hoje isso não seria possível, né, e traria problemas para essa empresa. A lei do estágio, como um programa, ela dá benefícios para as empresas. Esses benefícios, eles vêm na forma tanto de incentivos fiscais e sociais. Então, o estudante, a empresa, ela não recolhe na bolsa auxílio que ela tem que dar para o estudante, o INSS, ele é facultativo, você não tem o fundo de garantia, não tem aquele 1/3 de férias, porque estágio, ele é educação, então não tem férias, tem recesso, é só o recesso. Então, com tudo isso... Mas ele tem férias agora? Ele tem recesso. O nome técnico é recesso. A gente pode... se a gente chamar de férias, você vai cair na CLT, né, na legislação do trabalho. Então, é o recesso que ele tem direito, que é super bom, né? Cada 12 meses ele recebe um mês de recesso. Mas, chegando no ponto, então, essas empresas, ele tem esse benefício para investir, porque você... formar pessoas é caro, né? De posse desses benefícios, você está formando, você está dando uma pessoa dentro da empresa que vai treiná-lo, você tem a escola que também tem uma pessoa que vai acompanhar, e a cada 6 meses você faz uma avaliação desse estudante. Se a empresa ela não usa de forma adequada, ela pode ser punida, ela tem que devolver todos esses benefícios, né? Então você cria um vínculo que não é mais um vínculo de educação, porque o estudante, que no seu caso, né, naquela época que era de jornalismo, que ele estava fazendo um estágio que era em uma outra área de telemarketing, não tem nada a ver. Então, o governo quer dar esse incentivo para usar de forma correta. Quem que faz essa fiscalização?
é o Ministério do Trabalho. Mas ele faz uma fiscalização aleatória por denúncias, como é que é isso? Pode ser as duas coisas, né? Você tem sempre uma fiscalização que ocorre diariamente, né? E também uma denúncia, se for um fato realmente relevante, uma pessoa que não está fazendo... E o primeiro, né? A primeira denúncia é na escola, né? Para a escola saber o que está acontecendo, para poder orientar a empresa. Mas é efetivo? Porque nunca tive notícia do Ministério do Trabalho ir, principalmente empresas pequenas. Eu vou voltar assim no ponto da escola, né? Muitas vezes o próprio gestor, ele não sabe lidar com essa questão do treinamento. A maioria dos casos que a gente percebe é que eu arrumei, né? Eu não tenho tempo para... É difícil você treinar, você precisa de paciência para treinar o estudante, para passar para ele com calma. Então, muitas vezes, muitas das reclamações estão no gestor, naquele profissional, né? Agora tem a coisa que extrapola a lei. E aí o estudante tem que falar, né? Primeiro para quem? Para a escola. E a escola vai tomar, realmente está fora, né? Esse estágio ou não. E o estudante que se sentir realmente lesado, ele pode denunciar no Ministério do Trabalho. Mas aí, nesse caso, por exemplo, a empresa pode aceitar um estudante não remunerado, como um voluntário, por exemplo? Existe partes na lei que você, como um curso, por exemplo, de licenciatura, né, de geografia, matemática, tal, que você tem que fazer o estágio obrigatório, e esse estágio é de graça, né? Porque, por exemplo, nos cursos de saúde, de fisioterapia, no curso de terapia ocupacional, de nutrição, de enfermagem, onde a própria escola ela paga para, por exemplo, no curso para determinados cursos, e o estudante não recebe nada por isso. Agora, cursos onde o estágio está dentro do projeto pedagógico, mas não são obrigatórios, a empresa é obrigada a dar algum tipo de contraprestação, que pode não ser também em dinheiro. Como teve agora a inclusão do Vale Transporte. É uma outra forma. Não, me refiro a outra forma de contraprestação. Olha, eu vou te dar uma bolsa na escola, eu vou te dar um desconto, vou te dar... Então, a lei tem essa abertura também. E, você lembra muito bem, a lei também, ela institui um novo direito para o estudante, que é a gente chama de auxílio transporte. Né? Que ele também, para se locomover para o estágio, ele tem direito a receber um auxílio transporte. Sim. Uma dúvida em relação a isso, né, muito colocada pelos estudantes, na legislação está lá auxílio transporte, que pode abrir espaço aí não só para o Vale Transporte, mas para o reembolso gasolina, né, para outras formas aí de fazer esse trajeto. Como é que você coloca essa questão? Isso trouxe muitas dúvidas aqui. Acho que a gente respondeu muitas perguntas até na época da nova lei. Na primeira vez, quando a gente fez o programa falando que a lei estaria entrando em vigor, né? E hoje, né, tem até uma cartilha do governo que trata disso, né? Várias formas de auxílio, inclusive o auxílio de ônibus de empresas que né, levam da indústria para determinados pontos, serve como auxílio transporte. Um auxílio em dinheiro você pode dar, que não necessariamente seja 100% do valor que ele gasta. Então, tem essas várias formas de auxiliar no custeio da educação, né? Vamos lembrar que a gente está falando de estágio. Bom, tem uma pergunta. A Stephanie, ela pergunta o seguinte. Eu faço um curso de magistério e este curso exige um período de estágio, ou seja, é a obrigatoriedade. Né? A bolsa de estágio é somente para curso superior? Não, a bolsa ela é obrigatória para todos os estágios não obrigatórios. Que, na realidade, ela está fazendo para o ensino médio, fechando o ensino médio, né? Se é um curso de magistério, ela está fechando o ensino médio, se eu não me engano, né? Isso, se ela tem que fazer, talvez ela tenha que fazer o estágio para ela terminar, para ela obter o diploma. Nesse caso, né, talvez seja o estágio obrigatório, ela não vai receber nada por isso. A gente já falou aqui questão de montar o currículo, de como é que ele deve montar. Como que ele deve se preparar? Começa pelo português, né? Vamos começar pelo português.
Quando a gente dá palestra sobre carreira, né, as professoras adoram quando a gente começa a falar isso, né? Eu acho isso ótimo. Mas é bom para os pais, né? A gente percebe que realmente muitas empresas, muitas associações falam para a gente que a hora que eles aplicam os testes de ortografia, os testes de português, as redações, o nível da língua portuguesa como um todo, ele diminuiu bastante. Isso vai ser um diferencial. Então, ele tem que começar, realmente, ele tem que prestar atenção. Quem lê mais, escreve melhor. Então, uma grande dica para as pessoas é se prepararem, lerem mais jornais, revistas, porque ele vai ser cobrado. Uma outra coisa muito importante é conhecer a empresa onde ele vai, né? Para o processo seletivo, é saber o que é o processo seletivo, o que é uma dinâmica de grupo, o que é uma entrevista, como é que eu devo me portar nessa entrevista, o que é que eles vão cobrar de mim. Então, se ele souber isso, ele vai ter um passo a mais. Depois, dentro da entrevista, da dinâmica de grupo, como é que eu ajo dentro desse grupo, né? Eu vou cortar um colega que está falando do lado? Eu vou falar mais alto, ou eu vou ponderar as minhas ideias, vou argumentar e negociar. O selecionador, ele vai procurar aquela pessoa que consegue vencer pelos argumentos. Se expor, né? Expor melhor as ideias. As suas ideias, exatamente. Então, falamos de português e falamos de comunicação de novo. E depois saber lidar com o próximo, né? Que é o que a gente estava falando de respeitar o colega do lado. Empatia. Né? Mas, por exemplo, o currículo ele tem que ter... Para quem trabalha com quem quer relações internacionais ou quem quer para técnico de informação, né? TI, né? De informática, essas coisas todas hoje. Tecnologia da informação, isso. Não é isso? Precisa colocar um currículo em inglês ou em uma outra língua? Essa é uma pergunta do Vander Jorge, que é de Santa Luzia. Só se for para um estágio fora do país ou que a empresa peça em outro idioma. Né? Se está aqui no Brasil, em português. Não necessariamente. Então não precisa ter essa preocupação de colocar numa outra língua, mas é necessário colocar que ele domina uma outra língua. Sim. E acrescentar, assim, para esse tipo de tecnologia da informação e outras áreas técnicas, o inglês técnico é muito importante. Então, ele, além da escola, ele tem que buscar coisas fora do plano acadêmico para ele ter um diferencial no currículo dele. Então, falar o inglês técnico é importante, falar outra língua é importante, dominar as ferramentas de informática, as ferramentas de informática ligadas ao curso dele é muito importante, porque tem poucas vagas de estágio, mas os estudantes mais preparados, esses conseguem sempre arrumar um estágio. Bom, a gente vai ter aqui a Copa do Mundo, né? Isso vai abrir vagas para as grandes capitais aí. Como é que um estudante ele pode se preparar para esse... Já deve começar agora, né? Já. Tem uma coisa que a gente sempre brinca que é a receita do bolo, né? As pessoas sabem que tem que falar línguas diferentes, tem que saber falar bem, tem que ter um bom português. Que tem uma que grande dominar... oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho, né? Mas não pode deixar para o último ano da faculdade. Até porque os processos já está chegando, né? Mesmo, já né? acompanho aí. Há meses já estão selecionando candidatos aí, sejam voluntários ou remunerados, para esses eventos que vêm. Mas não precisa ter uma experiência, na realidade ele tem que se preparar para isso, né? Sim, as escolas de idiomas, por exemplo, quem está buscando, está se preparando, elas mesmas são as pontes para esses primeiros contatos, essas primeiras experiências profissionais aí. Porque a gente vê que abriram várias vagas, né? Muitas. Eles têm que estar preparados. Não só para profissionais que já estão no mercado, mas também para estagiários, né? É um mercado em expansão aí nesses próximos anos, né? E aí, a primeira competência é a proatividade de buscar, né? A vaga não vai chegar até o estudante. Ele tem que correr, ele tem que entrar num site, cadastrar seu currículo, fazer os contatos. 80% das vagas, e aí vai para estágio também, são feitas através de networking, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, a gente acompanha. Então, ele tem que se mexer. Quais sites, por exemplo? Porque como diferenciar um site que realmente funciona de outros que fazem mais propaganda? Eu vou pedir para responder no próximo bloco. Ok. Lembrando que você pode participar sempre aqui pelo telefone, que é 31-3209-0040, ou então mandando mensagens e perguntas para o nosso e-mail, palavra cruzada@redminas.mg.gov.br. A gente volta em instantes.